Em primeiro lugar, aqui agradecer a oportunidade, o convite da Adriana. A gente, como governo federal, Ministério do Planejamento, a gente está muito satisfeito de ter cumprido essa missão agora, no dia 30 de agosto, quando entregamos, então, o PPA, referente ao período de 2024 a 2027, e já está no Congresso Nacional. O presidente Lula, então, encaminhou ao Congresso Nacional, e agora ele passa pela avaliação dos nossos parlamentares, audiências públicas e, de alguma forma, também o escrutínio popular desse plano. E como é que isso tudo começou, né, Adriana? Como é que eu cheguei aqui? Como é que aconteceu esse convite? Eu acho importante a gente comentar. A Adriana foi nos fazer uma visita, acho que em abril ainda, né, Adriana? A Adriana acompanhada de algumas entidades, de representação também, das áreas de interesse em obras públicas, e, na ocasião, ela trouxe a nota técnica com essa metodologia sugestiva de critérios para a seleção de obras públicas, e nos provocou a avaliar esse conjunto de critérios, e um deles era justamente o envolvimento e a participação da sociedade no processo de seleção de obras, trazendo a realidade de cada uma das comunidades, o impacto, e o que a Patrícia aqui trouxe, né? Não deixar ninguém para trás, infraestrutura para não deixar ninguém para trás, infraestrutura com participação ativa. E, na ocasião, eu disse à Adriana, eu e a secretária Leani, Adriana, nós estamos aqui com o desafio, então, de justamente iniciar um processo participativo de planejamento do nosso país para os próximos 4 anos. Foi muito oportuno a gente poder estar aqui agora, Adriana, porque agora a gente já tem o que contar. Naquela ocasião, a gente ainda estava elaborando esse processo, e, passados alguns meses, eu tenho condições aqui de dizer para você quais foram os nossos desafios, quais foram as nossas conquistas, e como é que a participação da sociedade, de fato, modelou o planejamento do nosso país para os próximos 4 anos. Então, vou contar um pouquinho dessa história. Vamos ver se eu consigo. Bom, aqui também rezar a missa para vigário, né? Mas o desafio de planejar estrategicamente um país, uma obra pública, um estado, um município, né? E planejar é escolher. E esse conjunto de escolhas, ele tem que ter significado, ele não pode deixar ninguém para trás, ele tem que estar coerente com os nossos desafios. A gente precisa conhecer muito o nosso contexto, ter um diagnóstico claro para a gente pensar em futuro, para a gente estabelecer caminhos. E isso tudo gerando valor para a população, não deixando ninguém para trás, como bem disse a Patrícia, e sob condições de incerteza. E ainda, né, como uma pimenta nisso tudo, a gente, quando fala em planejamento plurianual, a gente também está falando em orçamento. Um cenário fiscal, e todos vocês acompanharam, nós tivemos a votação do arcabouço há 15 dias atrás, 20 dias atrás, um cenário fiscal muito incerto. Então, como trazer realismo para um plano de médio prazo diante de um cenário ainda tão incerto? E aqui, características do PPA, todos vocês conhecem, é um marco simbólico, porque estamos planejando e recriando, ao mesmo tempo, uma estrutura de Ministério do Planejamento. A Secretaria de Planejamento, ela não existiu no último governo, ela compôs parte da Secretaria de Orçamento Federal, então, a prática do planejamento, a prática de uma visão estratégica, ela ficou bastante prejudicada. Então, junto com a elaboração do plano plurianual, que tem prazo constitucional para acontecer, nós tivemos também que recriar essa estrutura de planejamento, essa orientação estratégica dentro do governo. Ele é o guia, o principal guia, nenhuma grande obra pública, nenhum investimento em infraestrutura pode acontecer no nível federal sem que a gente tenha uma previsão no plano plurianual. Ele norteia, então, a aplicação orçamentária dos recursos nacionais públicos, e ele é elaborado por todos os ministérios, né?
todos os aspectos são tratados, todos os projetos são tratados nos diversos órgãos setoriais, num esforço concentrado de poucos meses, para que a gente possa, então, declarar esse plano e apresentar à sociedade. Aqui, rapidamente, né, como é que aconteceu esse esforço. Começou em fevereiro, em que foi definida uma etapa metodológica para o desenvolvimento do plano, uma etapa de definição de uma dimensão estratégica do plano, que é uma inovação. O último PPA não tinha uma dimensão estratégica, não havia uma declaração de visão de futuro. E entre abril e julho aconteceu um esforço mais operacional e um esforço feito dentro do governo, interno, com oficinas de trabalho, e o esforço de escuta da população, que é justamente o PPA participativo, que eu vou detalhar um pouco mais com vocês. E agora, então, a partir de setembro, ele está no Congresso Nacional para discussão e deve ser aprovado até dezembro também, constitucionalmente, esse é o nosso prazo. Bom, e aqui, eu também sou caloura aqui no Sinaop, mas eu achei muito bom a Adriana ter me provocado a falar mais sobre a participação social, porque eu já quero ir para o Piauí ano que vem, para falar, viu, Adriana, da parte de infraestrutura e sustentabilidade, né? E também dos ODS, Patrícia, porque a gente tem um PPA todo marcado com os objetivos sustentáveis, a gente tem muito o que falar sobre o recorte dos ODS no nosso plano. Então, eu já estou me autoconvidando aqui. Então, as principais inovações, aqui eu quero também fazer um destaque importante ao controle externo, à atuação do controle externo, especialmente do nosso Tribunal de Contas da União, nos seus acórdãos do ano passado, dos últimos 4 anos, que trouxeram aí várias orientações sobre possíveis aperfeiçoamentos na peça, no documento do PPA, o que, de fato, nos orientou a promover grande parte dessas inovações. Então, aí ressaltando mais uma vez a importância do controle externo, zelando pela boa gestão e pela governança dos nossos recursos orçamentários. Bom, então vamos falar da participação, né? A participação no plano plurianual, ela se deu em 3 dimensões. Por meio de um fórum interconselhos. O fórum interconselhos ele foi recriado, não sei se vocês acompanharam, mas muitas instâncias de participação organizadas ao longo dos últimos anos, elas foram perdendo espaço, perdendo força, conselhos temáticos e tudo mais foram desmanchados, e agora há um esforço muito grande de retomada, restituição desses conselhos, e o Fórum Interconselhos é um desses espaços onde 36 conselhos nacionais estão representados. Então, aconteceram 3 fóruns interconselhos durante o PPA participativo. Também foi feita uma participação por meio presencial, por meio das plenárias estaduais. Então, nós percorremos as 27 capitais brasileiras, com mais de 34 mil participantes presenciais, 309 movimentos representados, em que, na presença sempre do secretário-geral da Presidência, o nosso secretário Márcio Macedo, e também da ministra Simone Tebet, que eles estiveram em todos os 27 estados, essas entidades traziam suas sugestões para serem contempladas no PPA. Todas essas sugestões eram cadastradas na plataforma Brasil Participativo, que foi a vertente virtual da participação social. E aqui a gente tem a nossa expressão maior de participação, graças à tecnologia, né? É importante a gente dar os créditos à possibilidade de ampliar um processo participativo com o uso de tecnologia. Então, nós tivemos mais de 4 milhões de acessos à plataforma Brasil Participativo, com mais de 1.400.000 participantes diretamente que ou deixaram um voto na plataforma ou cadastraram uma proposta inédita. E tivemos 8.254 propostas cadastradas na plataforma. Bacana, muita participação. Como é que a gente processa tudo isso? Como é que a gente sistematiza tudo isso? Como é que a gente dá consequência a essa participação? Porque, se a gente não fizer isso, a gente desacredita todo o processo.
Então, aqui, rapidamente, o primeiro Fórum Interconselhos é um fórum de representação mais qualificada, portanto, a sugestão é que eles participassem na definição da dimensão estratégica do PPA, que é a dimensão que estabelece uma visão de futuro, os valores estratégicos que vão orientar a atuação governamental, as principais diretrizes e os principais objetivos estratégicos. Então, eles trabalharam no primeiro Fórum Interconselhos em cima dessas proposições. Nós tivemos 291 propostas relacionadas a essa dimensão estratégica do plano. E aqui eu vou trazer alguns exemplos das transformações que ocorreram a partir da participação qualificada do Fórum Interconselhos. Então, uma proposta inicial de visão de futuro era essa declaração: um país democrático, justo e próspero, onde todas as pessoas vivam com dignidade e qualidade de vida. E aqui a gente fica muito satisfeita de ver como o tema sustentabilidade aparece muito forte na sociedade, muito forte nos conselhos que representam os interesses da sociedade. Então, essa visão de futuro ela foi ajustada para essa declaração: um país democrático, justo, desenvolvido e ambientalmente sustentável, onde todas as pessoas vivam com qualidade, dignidade e respeito às diversidades. Ninguém fica para trás, né, Patrícia? E aqui algumas modificações também nos atributos dessa visão de futuro, alguns ajustes, né? Havia uma proposta inicial e a gente, a princípio, pode parecer que pequenos termos ou poucas palavras não alteram o significado, mas alteram profundamente. Então, nós tivemos aí a sugestão da incorporação do termo pluralidade, garantia de direitos, e o termo prosperidade foi transformado no termo desenvolvimento. Aqui, os valores e diretrizes também ajustados, está destacado em vermelho, né, o que foi fruto da colaboração do Interconselhos. Então, a preocupação com a sustentabilidade socioambiental, antes era só sustentabilidade ambiental, a gente entende que não tem como separar uma coisa da outra, as sociedades precisam estar ambientalmente amparadas para que haja desenvolvimento. E, então, o fortalecimento da dimensão socioambiental nas políticas públicas. E a alteração também da responsabilidade, a gente tinha sugerido sustentabilidade fiscal, e o Fórum sugeriu responsabilidade fiscal e social, sempre com a preocupação de trazer o foco ao social. Bom, então essas foram algumas alterações. Além disso, o Fórum trabalhou também na definição dos temas prioritários. O nosso plano ele está sistematizado em 3 eixos: o eixo do desenvolvimento social e da garantia de direitos, e aqui a incorporação também de algumas sugestões de temas prioritários. Então, a segurança alimentar e nutricional aparece a questão da saúde pública integral, prevenção e combate a todas as formas de violência, igualdade, respeito à diversidade e acessibilidade. No eixo econômico, de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, aparece aqui, e é muito predominante, vocês vão ver, inclusive nas propostas que vieram da sociedade, a questão do enfrentamento às mudanças climáticas. E estamos, né, vivenciando aí, infelizmente, essa catástrofe no Rio Grande do Sul, e pelo mundo todo, cada vez mais a gente tem notícias da importância de estarmos alertas e atentos ao enfrentamento das mudanças climáticas em grandes proporções, que tem acontecido de uma maneira muito veloz no mundo. O desenvolvimento científico, a inserção do Brasil na economia verde e digital, e infraestrutura e logística em bases sustentáveis. Antes não tinha em bases sustentáveis e foi acrescido. E no eixo 3, que é o desenvolvimento econômico, sustentabilidade socioambiental e climática, também algumas sugestões de ajustes, principalmente com relação à participação social, também no aspecto de planejamento, a recuperação do planejamento estatal com a participação social, cooperação internacional, integração regional. Então, a gente acredita que
a dimensão estratégica ela foi muito aperfeiçoada a partir da participação social no Fórum Interconselhos. Esse foi o primeiro fórum, depois a gente teve um segundo, onde houve uma devolutiva, e um terceiro, que aconteceu no dia da entrega do PPA ao Congresso Nacional, com a presença do presidente Lula. Bem, aqui a gente vai falar um pouco mais objetivamente dos resultados da participação social dentro da dimensão virtual, que foram as colaborações que foram feitas por meio da plataforma Brasil Participativo. Havia 3 formas de participar, é importante a gente explicar. O governo selecionou 28 programas prioritários do PPA e disponibilizou na plataforma para que eles fossem priorizados pela população. Então, cada cidadão poderia votar em 3 programas, priorizando esses programas. Além disso, cada cidadão poderia ainda cadastrar 3 propostas que ele julgasse não contempladas dentro dos 28 programas que o governo propôs. E foi aí que nós tivemos 8.200 propostas cadastradas. E, além disso, o cidadão poderia fazer o apoiamento de 3 dessas propostas. Então, ele poderia sugerir 3 propostas, priorizar 3 programas e apoiar 3 propostas, 3, 3 e 3. E aí, mais uma vez, a importância da sustentabilidade e da questão do desenvolvimento socioambiental no resultado dessa participação. Então, dos 28 programas propostos pelo governo, a priorização, o primeiro mais votado foi o de enfrentamento à emergência climática. Quer dizer, dos 4 milhões de pessoas que acessaram, 1 milhão de pessoas que votaram, esse foi o programa com maior número de votos. Em segundo lugar, atenção primária à saúde, com 20.400 votos, atenção especializada, promoção do trabalho digno, emprego e renda, turismo, segurança alimentar e nutricional e combate à fome, igualdade étnico-racial, agricultura familiar e agroecologia, educação básica e o programa da juventude. Então, esses são programas já previstos pelo governo, já detalhados no plano plurianual, mas que foram priorizados nessa ordem. E, a partir dessa votação, esses programas se tornaram agendas prioritárias de governo, ou seja, a questão orçamentária priorizará as agendas que foram definidas pela participação social. Dentro das propostas mais votadas, e aí são aquelas 8.500 propostas, a gente teve alguns temas que foram mais votados, que foram mais lembrados pela população. Então, a saúde, com 360, várias propostas da área de saúde, com 360 mil votos, justiça e segurança pública, com 193 mil votos, 320 propostas, educação, com 190 mil votos, direitos humanos e cidadania, desenvolvimento, indústria, comércio e serviço. Então, o tema específico com maior número de votos foi educação e também compõe uma agenda prioritária. Então, nós temos 6 agendas prioritárias no PPA. Bom, mais dessas 8.500 propostas, 200 propostas, nós tivemos propostas variadíssimas. E propostas com muitos votos, propostas com poucos votos. Então, para sistematizar isso e, de fato, analisar a viabilidade de incorporação ao plano, foi feito um recorte das 50 propostas mais votadas e das 20 propostas mais votadas por ministério, por órgão setorial. Isso nos deu um volume de 819 propostas que foram analisadas tematicamente por cada um dos ministérios envolvidos. Dessas 819 propostas, 528 propostas foram incorporadas ao PPA, objetivamente incorporadas, ou no nível de programa, ou no nível de um objetivo específico, ou no nível de uma meta, ou no nível de uma entrega, uma obra pública, um novo serviço, um bem ou serviço destinado à população.
Então, 76,5% das propostas consideradas foram incorporadas de alguma forma, dessas 819 que tiveram votação expressiva. E aí, alguns exemplos interessantes, né? Por exemplo, uma proposta relacionada ao desenvolvimento agrário e agricultura familiar, que foi contemplada no programa Governança Fundiária. Nós tivemos também uma proposta muito interessante, que foi incorporada pelo SUS, implementar a Política Nacional de Cuidados Paliativos, integrada às redes de atenção e saúde, como componente dos cuidados, na atenção primária da saúde. É uma proposta muito relevante, então, cuidados paliativos hoje está na carteira do SUS, como atenção, na rede de atenção primária. Nós tivemos outras propostas interessantes, no programa de aquisição de alimentos do governo federal, casando um pouco com a questão da agricultura familiar também, a incorporação de ovos na cesta de alimentação, de ovos caipiras na cesta de alimentação de aquisição pelo governo federal. Então, várias sugestões que, analisadas pelos ministérios, foram incorporadas ao plano. Aqui a gente traz um exemplo de como a estrutura, de como isso foi incorporado. O plano ele é um detalhamento sucessivo de ações no nível macro da política pública até o nível da entrega, que é o produto em si. Então, nós tivemos 81 entregas incorporadas, sugestão da sociedade, medidas institucionais, que são medidas normativas, regulatórias ou de melhoria de ambiente também, objetivos, programas. Então, nesses níveis, houve uma incorporação significativa. Bom, então, não sei como é que está o meu tempo. Então, vou pincelar aqui rapidamente a questão da outra inovação, que eu considero bastante relevante, que foi essa incorporação de uma visão estratégica inovadora, como eu falei para vocês, né, no último PPA. O PPA que está vigente, que é o PPA 2020-2023, não havia uma declaração de visão de futuro, e para a gente chegar nisso foi feito um trabalho de elaboração de um diagnóstico retrospectivo, um olhar evolutivo, estudando documentos e estudos publicados de instituições que estudam o Brasil, nacionais também, BNDES, FGV, BID, OCDE. Então, foi feita uma coletânea de 20 principais estudos publicados, para que a gente pudesse diagnosticar e também para que a gente pudesse prospectar ativos e possibilidades para o nosso Brasil nos próximos 4 anos. Foram avaliadas megatendências mundiais e nacionais, como isso poderia impactar o nosso planejamento. Então, essas 8 megatendências, elas foram avaliadas, e há no plano uma avaliação dos impactos dessas megatendências. Então, foi definida essa visão de futuro, que foi validada no Fórum Interconselhos, que foi aperfeiçoada no Fórum Interconselhos, mas, mais importante do que termos uma visão de futuro e a declaração de diretrizes e objetivos, é orientar isso para o resultado. Então, é muito inovador também, nesse plano, o foco nos resultados. Para isso, foram adotados indicadores-chave nacionais, que poderão ser acompanhados e serão monitorados, inclusive com a participação social também, ao longo dos 4 anos, que mostram justamente o progresso social e econômico, o progresso no atingimento dos objetivos declarados, e eles foram definidos em sistema de bandas, né, porque são indicadores amplos e abrangentes de resultados de Estado. Então, para não cravar uma meta pontual, a gente trabalha em sistema de bandas com uma visão conservadora e uma visão otimista. Então, a definição desses objetivos estratégicos. A lei do PPA também propõe, e é inovadora, a criação de um observatório para essas metas e resultados. O desafio é que a gente também possa ter a participação social nesse observatório, acompanhando esses resultados. Foram definidas prioridades e as agendas transversais, como eu já comentei com vocês.
Então, essas são as nossas agendas prioritárias: combate à fome, tem 32 programas e 80 objetivos específicos no plano; educação básica, com 7 programas e 29 objetivos; saúde, atenção primária especializada, com 7 programas; neoindustrialização, trabalho e emprego, são 46 programas e 140 objetivos; o novo PAC, infraestrutura, 33 programas e 75 objetivos específicos; e o combate ao desmatamento e enfrentamento à emergência climática, com 33 programas e 82 objetivos específicos. Todos esses objetivos estão estabelecidos por meio de indicadores e metas definidas. Bom, acho que aqui a gente não precisa ir em detalhes, que já está terminando o tempo. Então, como foi elaborada essa dimensão estratégica, os documentos consultados. E aqui um exemplo desses indicadores: nós temos 7 indicadores para medir o sucesso da nossa visão de futuro. Em 4 anos, a gente pretende avaliar se chegamos lá. São indicadores clássicos, alguns são indicadores que a própria OCDE usa, indicadores relacionados também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, taxa de extrema pobreza. Então, a gente vê aí que a banda amarela é a banda conservadora e a banda verde é a banda otimista, o resultado otimista. Razão entre rendas, produto interno bruto, taxa de desemprego, emissão de gases estufa, falamos sobre isso, no desmatamento anual do bioma da Amazônia, e aí também rendimento domiciliar per capita em grandes regiões. Eu queria destacar também que um dos grandes desafios, também por recomendação do TCU, é a regionalização de metas. Para não deixar ninguém para trás, a gente precisa entender que esse país é um país continental, com peculiaridades regionais, com estratos muito diferentes em termos de população, renda, biomas, geografia, culturas. Então, dentro do possível, houve uma provocação aos ministérios para regionalizarem suas metas a partir de 17 critérios distintos, para que a gente possa, de fato, não deixar ninguém para trás. E aqui eu trouxe um recorte só para deixar uma provocação aí, né, trazendo aqui desses objetivos estratégicos, destacando os objetivos que estão relacionados à infraestrutura dentro do plano, né? Então, dentro do eixo 1, que é o desenvolvimento social, o objetivo 11, incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura. E aí, pendurado a esse objetivo, nós temos vários programas de governo. E temos alguns indicadores chaves relacionados a esse eixo, são 31 indicadores chaves. IDEB, é mais a vertente social, população urbana vivendo em domicílios precários, então toda a questão da habitação, investimento em infraestrutura para habitação, violência, mortalidade infantil, então aspecto de saúde. No eixo 2, desenvolvimento social e garantia de direitos, nós temos aí 41 programas, 16 relacionados à infraestrutura, eles estão destacados aí. Falamos em infraestrutura para a educação, falamos em infraestrutura para a saúde, em infraestrutura para a segurança, saneamento, tudo isso relacionado ao aspecto social. No eixo 2, quase todos os nossos objetivos estão relacionados à infraestrutura e sustentabilidade. Então, começando por conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente, ampliar as capacidades de prevenção a mudanças climáticas, fortalecimento da agricultura familiar, industrialização em novas bases, desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, segurança hídrica, eficiência logística, segurança energética. Então, a gente vê aqui a predominância do foco numa infraestrutura sustentável. Também com indicadores chaves e metas, alguns exemplos, são 23, a gente traz só alguns. Participação de energias limpas e renováveis, população, a parte de emprego, agricultura familiar.
35 programas. E no último eixo, nós temos o eixo mais institucional, o eixo relacionado à democracia. Nós temos também aí alguns objetivos que também estão relacionados à questão de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento regional. Já acabou meu tempo. É muita coisa, eu gosto muito de falar sobre isso, então... Bom, o PAC fica para depois, então. O PAC fica para o Piauí, né? Então tá, gente, obrigada, fico à disposição aí. Sucesso a todos no evento.